Olá, seja bem-vindo a mais um curso de teclado aqui na Music Dot. Nesse curso a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, mas que pode gerar muitas polêmicas ali, que são os modos litúrgicos, ou seja, as escalas modais, ou tem gente que chama de modos gregos, modos eclesiásticos, né? Então nessa aula a gente vai falar sobre essas escalas novas que vão mudar completamente a nossa forma de enxergar a música, inclusive para a gente poder compor, para a gente poder analisar outras músicas e também, claro, para a gente poder improvisar. Esses modos eles são essenciais para isso, tá? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que são os modos. Essa primeira aula é uma aula um pouco mais teórica, que eu quero te mostrar mais a questão da sonoridade. Aliás, esse curso todo, ele é bem interessante, porque ele tem um lado bem teórico forte, mas também um lado prático da gente ficar insistindo nessas escalas e treinando essas escalas para ela poder entrar realmente no nosso ouvido, na nossa percepção, tá? Eu indico muito que você já tenha feito os outros cursos de harmonia aqui. Então, por exemplo, o curso de campo harmônico, o curso de escalas maiores e menores, mesmo o curso de blues, onde eu já falei um pouquinho também de improvisação aplicada a outro tipo de escala, que são as escalas pentatônicas. Então, esse curso meio que precisa de todo esse conhecimento anterior para poder funcionar bem, tá? Além disso, se você quiser assistir antes ou mesmo durante esse curso também, as aulas de harmonia, certo? Que tem lá no curso de teoria, eu também acho bem interessante, tá? Durante todo o curso eu vou usar aqui uma colinha que eu preparei muitas imagens para a gente poder conversar, então é importante a gente vendo junto. Então você vai me ver sempre aqui mexendo um pouquinho aqui para poder conversar com você. Então vamos lá, sem mais delongas, o que são os modos litúrgicos, né? Basicamente são 7 escalas musicais diatônicas. Até agora a gente tinha falado basicamente que existia a escala maior e existia também a escala menor, certo? Sendo que na menor a gente tinha aquelas variações, né, da natural, harmônica, melódica, mas basicamente você concorda comigo que existiam 2 modos, digamos assim. No sistema tonal, que é o que a gente usa hoje em dia, realmente é esse o formato. Ou a música está na tonalidade maior ou na tonalidade menor. Tudo bem? Essas escalas, essas outras 7 escalas musicais, é como se fossem 7 modos diferentes mesmo. Então são 7 sonoridades completamente diferentes, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais para você entender a formação. Não precisa se preocupar de falar assim, nossa, mas é muita escala, tem vários segredinhos ali e vai ser fácil de você entender. O legal é você ver também que são escalas diatônicas, ou seja, elas são próximas do que é o maior e o menor, né? O que é a escala diatônica? Essa escala que é formada por tons e semitons. Ou seja, ela vai acabar tendo aquelas 7 notas sempre, né? Diferente, por exemplo, da escala pentatônica, que tem 5 notas e que tem ali, às vezes, distâncias de terça e tudo mais. Tudo bem? Tá começando a entrar na cabeça? Eu já vou tocar um pouco daqui a pouco para você poder identificar um pouco essa sonoridade modal. Mas olha que legal o segundo item que eu coloquei nessa imagem, ó. Essas escalas, elas são anteriores ao sistema tonal. Então a gente está falando ali da época da Idade Média, certo? A gente está falando ali de história antiga, né? O que acontece? Essas escalas, esses modos, teoricamente vieram até da Grécia, então é bem anterior. Só que provavelmente elas foram mexidas ali, né, durante o tempo e acabaram se tornando esses modos que a gente conhece hoje. Então não dá para afirmar que esses modos litúrgicos que a gente vai trabalhar hoje são exatamente iguais aos gregos, mas são baseados, pelo menos os nomes, talvez as intenções, não sei. Mas isso daqui a gente está falando ali de anos 300, 400, 500, certo? Você vai ouvir muito esse tipo, o uso dessas escalas, por exemplo, no canto gregoriano. Então toda a música gregoriana, depois a música renascentista, usou muito esse tipo de escala, os modos. E foi através desses modos que aos poucos nós fomos chegando, delimitando eles, para tornar somente 2 modos, digamos assim, o maior e o menor que a gente tem hoje no nosso sistema tonal. Aos pouquinhos você vai ouvir, você vai entender bem o que isso quer dizer. Mas se você já quiser conhecer um pouquinho, escuta um pouquinho dessa parte de cantos gregorianos que eu acho que é legal para você ter uma ideia. Canto gregoriano é aquele canto que era feito na igreja cristã, certo? Da Idade Média, dentro da igreja católica, tudo isso foi sempre muito bem escrito, muito bem anotado, muito bem gravado na história, então a gente tem plenos conhecimentos de como isso funcionava. Isso quer dizer também que esses modos têm tudo a ver com esse tipo de som. Se você já conhece um pouquinho, já ouviu um pouco desse tipo de canto, que existe até hoje, tá? Tem muitos frades, tem algumas ordens religiosas que mantêm a tradição do canto gregoriano, né?
ele é um canto mais estático, né? Ele é um canto, ele não tem muito essa ideia que a gente tem no sistema tonal de tensão e relaxamento. Pelo contrário, ele é mais plano, ele é mais todo voltado para o relaxamento, digamos assim. Então ele é mais contínuo, é outro tipo de sonoridade. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, então justamente uma das coisas que é legal você saber é que cada uma dessas escalas, dessas 7 escalas, tem uma sonoridade própria, certo? Assim como antes a gente tinha meio que associado, a escala maior ou a tonalidade maior é um pouco mais feliz, mais alegre, talvez a menor um pouco mais triste, algo do gênero. Agora a gente vai falar então talvez de 7 sensações diferentes, porque cada uma dessas escalas pode despertar ali uma sonoridade completamente diferente e uma sensação completamente diferente, tá? Isso, inclusive, era sabido antigamente, então se usava determinado modo para despertar uma determinada sensação nas pessoas. Não vou entrar nesses detalhes, eu nem trabalho com musicologia, mas são aí ideias para você poder despertar o seu interesse e, de repente, continuar aprofundando. Bom, para que a gente usa então isso? Você vai falar, poxa, Pedro, legal, uma coisa da Idade Média, eu não pretendo estudar músicas da Idade Média, para que a gente está falando sobre isso, né? A forma como os modos foram, talvez nos levaram até o sistema tonal que a gente tem hoje, faz com que eles sejam muito próximos. Então, hoje, basicamente, a gente estuda as escalas modais, seja para a gente poder compor uma música com essa sonoridade diferente, que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado, com essa sonoridade modal, mais medieval, talvez, né, mais renascentista, ou mesmo para a gente poder improvisar dentro do nosso sistema tonal, que tem uma ligação muito forte entre essas escalas e o sistema tonal, quando a gente fala de improvisação, quando a gente fala de jazz, de bossa nova, dessas músicas mais elaboradas, vamos dizer dessa forma, tá bom? Então, vamos seguir aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu já vou te mostrar imediatamente como que funcionam os modos, as 7 escalas, você não precisa decorar isso tudo agora, tá? Esse curso, em especial essa aula vai ser bem teórica, depois a gente vai passar aula a aula trabalhando os modos para você ir decorando os formatos e onde eles vão ser usados. Então, agora eu só quero fazer uma introdução para você poder entender o conceito. Vamos lá. O primeiro modo que a gente vai conversar é o modo jônio. Dá uma olhadinha comigo ali nas notas que tem no modo jônio. Ó, eu peguei como exemplo, você vai ver que está escrito lá no final, a escala de Dó jônio. Que a gente tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Como assim? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? É a escala de Dó maior? Exato. Uma das coisas que vai facilitar a nossa vida é que um dos modos corresponde à escala maior e o outro modo corresponde à escala menor. Então já facilita um pouquinho de 7 novas escalas caindo, na verdade, para 5. Olha que interessante. Então, esse modo jônio nada mais é do que a mesma formação da escala maior, que se a gente for analisar por intervalos, você já sabe que possui a tônica, né, ou fundamental, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Depois, lógico, a oitava justa para poder seguir e fazer novamente a escala. Então, o que eu quero que você comece a perceber? Na verdade, o sistema tonal, essa escala maior, já estava dentro do sistema modal. Só que isso era trabalhado de uma forma um pouco diferente. Então não se tocava essa escala com essas coisas que eu falei, por exemplo, de uma tônica, daí uma dominante e tônica. Então tensão e relaxamento. Não era essa a ideia desse tipo de escala. A sonoridade medieval tem muito mais a ver com isso aqui, ó. Com a gente segurar o que a gente chama de uma nota pedal, por exemplo, como é o Dó aqui, ó. Certo? Lógico que falando de escala maior, você já tem isso mais no ouvido, né? Então, quando a gente trabalhar as outras escalas, você vai ver um pouquinho a diferença, tá? Então, tranquilo, modo jônio, primeiro modo que a gente vai conversar é exatamente igual à escala maior. O segundo modo que a gente vai falar é uma escala, então um modo chamado de dórico. Esse daqui é um dos mais legais, um dos mais importantes da gente decorar. Dá uma olhada nele lá, o que eu preparei, ó. O exemplo daqui, que está na partitura, é o Ré dórico, então a escala Ré dórico, que tem as notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Se você perceber,
nada mais é do que a mesma escala de Dó que eu estava fazendo antes, só que agora fazendo do Ré até o Ré. Certo? Então lembra que a gente falava, por exemplo, que a escala de Dó maior é igual à escala de Lá menor? Tem as mesmas notas? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Os modos, eles vão ter as mesmas notas entre si, certo? Lógico que existe os 7 modos para cada tonalidade, mas só para você entender que o Ré dórico é exatamente a mesma coisa que o Dó jônio. Só que o fato da gente transportar, da gente transferir a função de tônica para a nota Ré, nesse caso aqui, que seria o segundo grau ali da escala maior, ou segundo grau do jônio, muda completamente a sonoridade da escala. Antes da gente tocar ela, dá uma olhada ali então como que ficou o sistema de intervalos desse tipo de escala. Ó. Então, fazendo o Ré dórico, a gente vai ter, então, tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e a oitava justa, né? Ou seja, se você quiser decorar como que se forma esse modo dórico, basta você pensar que é uma escala menor, natural, só que com a sexta maior. Porque a menor mesmo, né? A escala menor natural, teria essa sexta menor, teria o si bemol, né? Então aqui é uma escala menor, só que com a sexta maior. Percebe como a sonoridade muda completamente? Olha só o som dessa escala menor. Ó, a menor seria isso, ó. Agora o modo dórico. Bem legal, né? Então aqui a gente percebe essa diferença de sonoridade, porque essa sexta maior aqui deixa essa escala talvez um pouco mais alegre, não sei exatamente qual é a sensação, né? Mas é muito interessante, é muito legal a gente ver a diferença entre um som e outro. E aqui, como eu estava dizendo, no período medieval, do canto gregoriano também e tal, na verdade o conceito aqui, ó, é muito mais estático. Você está vendo que eu estou tocando mais lento? Eu vou colocar aqui até um pad, ó. A ideia aqui, ó, é manter esse pedal aqui, que aliás era um sistema que se usava muito para compor nessa época medieval, ó. Isso é a sonoridade modal, ó. Está identificando esse tipo de som mais renascentista, mais a ver com aqueles filmes de castelo, de como é que fala? De cavaleiros e coisas do tipo? Bem legal, né? Então esse daqui é o nosso modo dórico. E você pode usar justamente para improvisar, você pode usar para compor também. Por quê? Uma vez que você está pensando nessa escala dórica, com a sexta maior ali, você cria um novo campo harmônico, concorda? Ó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, que não tinha em Ré menor, né? Lá menor, certo? Si diminuto, Dó, Ré menor, enfim. Você acaba criando um novo conceito de acordes, um novo tipo de campo harmônico para você poder compor. Tudo bem? Então o modo dórico que a gente vai lembrar que como se fosse uma escala menor, só que com a sexta maior. Mata aí. Vamos ao próximo modo, ó. O próximo é o modo frígio. Funciona no mesmo sistema. Aqui eu peguei o exemplo de Mi frígio. Por quê? Ele possui exatamente as mesmas notas do Dó jônio e do Ré dórico, só que agora de Mi a Mi, certo? Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi.
Tudo bem? Se a gente for dar uma olhada então nos intervalos, o que a gente vai ter aqui? Ó, tônica, segunda menor logo do começo, então aqui é a primeira vez que aparece uma segunda menor numa escala para a gente logo de cara. Terça menor também, o que caracteriza então essa sonoridade um pouco mais próxima da tonalidade menor, certo? Quarta justa, quinta justa, sexta menor, diferente do dórico, certo? Sétima menor e a oitava. Então a grande característica dessa escala é ser como se fosse uma escala menor, só que com a segunda menor. Então a escala de Mi menor seria com Fá sustenido. E essa escala então tem Fá natural. Vou colocar aquele fundinho de novo para poder garantir aqui, ó, essa nota mais pedal. Outra sonoridade, né, completamente diferente de uma tonalidade menor, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem o modo frígio, vai decorar ele, pensa que é uma escala menor, como se fosse a escala menor, só que com a segunda menor. Depois a gente vai pensar em todos os modos dentro do mesmo lugar, tá? Mas só para você ir percebendo que eu estou andando todas as mesmas notas, então todos esses modos que eu estou fazendo é como se fosse a escala de Dó invertida, com a tônica trocada, só que o simples fato de eu trocar a tônica, troca completamente a sonoridade, né? Então vamos lá, já vimos então o jônio, o dórico, frígio, e agora vamos para o modo lídio, certo? Então o modo lídio é como se fosse a escala de Dó, só que indo de Fá a Fá. Olha que legal, deixa eu desligar aqui o meu pad, então nós temos as notas Fá, Sol, Lá, Si natural, não o Si bemol, como a gente teria na escala maior, Dó, Ré, Mi, Fá. Ou seja, se você quiser decorar, pense só, a gente tem segunda maior, terça maior, quarta aumentada e não quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior, certo? Ou seja, nada mais é do que uma escala maior, como se fosse uma escala de Fá maior, só que com a quarta aumentada. Então, olha só essa sonoridade que legal, ó. É um tipo de escala muito usada em filmes, ó. Certo? Bem interessante, né? Essa sonoridade aqui, ó, da quarta aumentada dá um charme todo especial. Então aqui estamos falando da tonalidade, ou do modo, né? Fá lídio. Tá engraçado, né? É esse Fá lídio que tem as mesmas notas de Dó jônio, só que é outro modo, porque o lídio tem uma sonoridade maior com quarta aumentada, diferente do jônio. O fato de eu ter trocado a tônica muda tudo. Vamos seguir agora, de repente, um pouco mais rápido, que você já está entendendo, né? O próximo modo é o modo mixolídio, que é o que a gente vai tocar, então, de Sol a Sol. Tem as mesmas notas de Dó jônio, só que a tônica foi transferida para o Sol. Certo? Ou seja, é como se fosse uma escala maior, ó, você vai ver, ó, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, só que a sétima é menor. Certo? Sétima menor em vez de sétima maior, como seria numa escala maior normal, né? Então, quer decorar como funciona o modo mixolídio? Pensa numa escala maior com a sétima menor. Olha que legal essa sonoridade, ó.
essa coisa mais dominante, que a gente vai conversar aos pouquinhos, você vai ver que é a característica dessa nota. Então veja que legal, eu estou usando a característica desse tom, na verdade, né, desse modo. Eu estou usando as mesmas notas sempre, só que o fato de eu estar me apoiando numa ou outra tônica torna a sonoridade completamente diferente. Por isso que cada uma dessas sonoridades ganhou um nome, certo? Então aqui a gente está no modo mixolídio. Vamos seguir que está terminando, hein? O próximo modo, então, usando as mesmas escalas de dó jônio, de lá a lá, temos o modo eólio, certo? Então, o lá eólio. No exemplo anterior, a gente tinha feito o sol mixolídio, agora o lá eólio. Tem exatamente as mesmas notas que a gente já estava conversando, só que agora a nossa tônica é o lá. A nossa fundamental é o lá, certo? O que isso traz de interessante aqui? Você já vai perceber que de lá a lá, né, você vai perceber que a gente tem aqui tom, semitom, tom. Lembra dessa fórmula, né? Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Ou seja, a gente tem a escala menor. O modo eólio é exatamente a mesma formação da escala menor, certo? Portanto, não tem novidade aqui. Foi essa escala que deu origem à escala menor natural, que depois teve as suas variações ali na harmônica, melódica e tudo mais. Então essa não tem segredo, né? A gente tem segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor, certo? E a oitava. Então essa sonoridade a gente já conhece bastante, né? Tranquilo, né? Vamos para a próxima, então. Olha só, nós temos o modo talvez mais diferente de todos, que na teoria, até eu andei pesquisando esses dias uma informação que eu não sabia, que foi um modo, na verdade, acrescentado depois, que não se compunha muito, na verdade, não se tinha essa ideia na prática, era mais mesmo na parte teórica, tá? Que é o modo lócreo. Bom, já é meio óbvio, né, que agora vai ser então as mesmas notas de dó jônio, só que de si a si. Então a nossa nota si passa a ser a tônica. Isso traz uma sonoridade completamente diferente, porque ó, o que vai acontecer? A gente tem aquela segunda menor, parecido com o frígio, só que também a quinta diminuta. Olha que legal. Olha a tensão que isso gera, ó. Completamente diferente a sonoridade, né? Que é como se o primeiro grau aqui fosse já o acorde diminuto mesmo, né? Então a ideia dele é ser em cima do acorde diminuto. Olha que louco, né? Ou do meio diminuto, se a gente for considerar com sétimo, né? Muito legal. Então esse modo aqui é o modo lócreo, que ele vai ter então segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e a oitava. Basicamente, ele é como se fosse a escala menor, só que com a segunda menor e a quinta diminuta. Então, tem duas novidades ali, certo? Ou o frígio com a quinta diminuta também, né? Aqui, no caso, então, a gente está fazendo uma escala de si lócreo, tá? Bom, Pedro, quanta informação, que interessante, bem legal, mas e aí, né? Vamos dar uma olhada então na nossa próxima imagem, que a gente vai matar essa aula. Como eu falei para você, não é para você decorar tudo agora, porque agora cada aula a gente vai trabalhar um modo em específico, tá? Mas o que eu queria que você entendesse? A aplicação dos modos litúrgicos. Então dá uma olhada ali, o que eu fiz? Ó, eu escrevi, dentro do nosso sistema tonal mesmo, o campo harmônico de Dó maior, né? Reconheceu? Campo harmônico de Dó maior? Tranquilo, né? O que vai acontecer? A gente vai associar, então, uma escala modal para cada um desses graus do campo harmônico. Ou seja, sempre quando eu estiver tocando Dó maior, o primeiro grau, eu vou estar tocando a escala jônio, Dó jônio. Em cima do segundo grau, Ré menor, eu vou tocar o Ré dórico. Em cima do terceiro grau, Mi menor, eu vou tocar, então, o Mi frígio. Em cima da nota Fá, certo, do quarto grau, eu vou fazer, então, o modo lídio.
no quinto grau o mixolídio, no sexto grau o eólio e no sétimo grau o lócrio. Vamos ver se a gente entendeu bem o que isso quer dizer. Basicamente, eu estou então endereçando para cada grau do campo harmônico uma escala diferente. É lógico que quando a gente está falando de uma música que está sempre no mesmo campo harmônico, como é o caso aqui, então eu estou analisando um campo harmônico, basicamente eu estou tocando a escala de Dó em cima de cada um dos acordes, concorda comigo? Basicamente é isso, né? Eu mudo a tônica, mudo a ideia, porém é sempre a escala de Dó em cima de cada um desses acordes. Então quando a gente está falando de músicas mais simples, que estão sempre no mesmo sistema tonal, sempre dentro do mesmo centro tonal, essa teoria é ir muito longe para pouco, né? Não precisaria de tudo isso, a gente pensar, nossa, então cada acorde vai ter uma escala, é basicamente tocar a escala de Dó em cima de qualquer um, coisa que a gente já viu lá atrás nos cursos de escala maior e menor, certo? O barato começa a acontecer aqui quando a gente começa a pegar músicas que justamente têm empréstimos, ou seja, tem acordes de outros campos harmônicos, e que geralmente a gente fica em dúvida, fala, poxa, mas que nota que eu devo usar então nesse acorde aqui? Quais são as escalas que eu posso, a escala que eu uso nesse acorde, já que ele não é do campo harmônico? É para isso que esse tipo de estudo vai ajudar muito a gente, tá bom? Então, o que eu quero que você perceba é simplesmente então que a gente vai ter agora 7 escalas para cada uma das notas. Então, vamos ver, ó, como seria basicamente tudo em Dó. Não vou nem colocar a imagem para você poder entender comigo, ó. Modo jônio de Dó. Se eu quisesse fazer Dó dórico, é como se fosse um Dó menor com a sexta maior. Outra sonoridade. Se eu quisesse fazer, então, um Dó frígio, vamos pensar que ele é a mesma coisa do menor, só que com a segunda menor. Olha só. Outro som, diferente do dórico, ó. Frígio. O Dó é lídio, com o quarto grau aumentado. Né? Olha o modo lídio, que é completamente diferente do jônio, que era lídio. O Dó mixolídio é igual ao maior, só que com o si bemol aqui, com a sétima menor. Certo? O Dó eólio, que é exatamente a escala menor. E o Dó lócrio, que vai ser com a segunda menor e também com a quinta diminuta. Outra sonoridade, né? Então, basicamente, é essa ideia que a gente vai trabalhar bastante nesse curso. Conhecer um pouquinho mais a sonoridade, aplicar essa ideia de que cada grau vai receber um modo para a gente poder improvisar ou criar as nossas músicas em qualquer tipo de música que a gente estiver escutando, a gente vai conseguir improvisar, tá? Ou criar qualquer estilo de música também. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado. Essa aula foi um pouco mais teórica, mas a partir da próxima aula já vai ser tudo bem prático e até mais interessante, tá bom? Então, até lá!